Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo 5. Lucas capítulo de número 8, a partir do versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler. Versículo 5 em diante diz assim: Um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caíram em boa terra. Cresceu e deu uma colheita a 100 por um. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse 9º dia de semeadura, meu Pai, eu oro ao Senhor, Deus, que é o dono da seara, Pai. Eu oro ao Senhor que é aquele que faz crescer as sementes, ó Pai. Que essa 9ª semente de hoje, Pai, possa ser uma semente frutífera, ó Pai amado, na nossa vida, Pai. Deus nos dá direção essa noite. Assim como o Senhor tem feito todas as noites aqui, Pai, tem nos dado direção, nos direcionado, Deus. E mais uma vez eu quero te pedir, amigo Espírito Santo, tenha liberdade em falar aquilo que a igreja precisa ouvir essa noite, Pai. Eu me coloco apenas como um instrumento, como um vaso em tuas mãos, ó Deus. E eu te peço, Pai, humildemente, Pai, que o Senhor venha me usar, Senhor, para falar, Deus, a tua amada igreja, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Dê um aplauso bem bonito para Jesus essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus aí? Está feliz com Jesus? Nós estamos hoje no mês de janeiro numa maratona. Como toda maratona, aqueles que chegam na linha de chegada no final, que são os vencedores. Hoje é o 9º dia da nossa campanha da semeadura. Campanha que tem abençoado tantas vidas e tantas pessoas. Tem pessoas aqui que estão participando pela primeira vez. Quantos estão participando pela primeira vez da campanha da semeadura? O pessoal aqui. Quantos aqui que já participaram da campanha da semeadura e receberam milagres? Levanta a mão. O pessoal que está a primeira vez, dá uma olhada. Levanta a mão quem já participou e recebeu milagres. Glória a Deus. Muitas pessoas, né? Glória a Deus por isso. Nós entendemos que essa campanha ela é poderosa porque nasceu no coração de Deus. E tudo que nasce no coração de Deus, primeiro nasce com um propósito. E nós entendemos há 18 anos atrás que o propósito da campanha da semeadura é abençoar a igreja. Abençoar. Então Deus, há 18 anos atrás, colocou no coração do nosso pastor a campanha da semeadura. E nós entendemos que o propósito de Deus é trazer sobre a igreja céus abertos, trazer sobre a igreja bênçãos. E Ele nos deu esse formato. Nos deu aí 31 dias no início do ano, que é o mês de janeiro, para nós estarmos aqui todas as noites, todos os cultos, semeando uma semente, semeando um pedido no coração de Deus, crendo e acreditando que no ano de 2022 nós iremos colher essa semente que nós estamos semeando aqui em janeiro, tá bom? Tudo é por fé. Se eu fazer uma pergunta óbvia para você aqui, quantos creem que as sementes que você já semeou vão nascer nesse ano 2022? Levanta a mão, dá um glória a Deus para Jesus aí. Glória a Deus, isso é fé. Isso é acreditar naquilo que nós estamos aqui fazendo na direção de Deus, tá bom? Na direção de Deus. E nós já ouvimos diversas palavras aqui, e a verdade é que Deus tem nos surpreendido com a palavra de Deus. Desde o dia 1º foi eu que preguei. Eu não posso falar de mim mesmo, mas desde o dia 2, eu vou falar agora dia 2. Eu tenho ouvido palavras aqui tão poderosas, essa é a verdade.
Deus tem usado homens e mulheres aqui com testemunho, com palavra tão grande. Às vezes eu fico sentado no meu canto, eu sento lá atrás no meu canto lá. Mas quando termina o culto e a palavra que foi ministrada, meu Deus, eu fico com uma fé no coração. As palavras que estão sido pregadas, estão sido ministradas, têm ativado uma fé no nosso coração, tá bom? Os testemunhos que têm sido contados aqui em cima do altar. Eu quero que você entenda uma coisa e pense, assim como um dia também eu pensei quando eu vi pessoas na campanha da semeadura contando bênçãos e milagres. E eu falei assim: Deus, se o Senhor faz na vida desse homem que está contando bênçãos e milagres em cima do altar, o Senhor também pode fazer na minha vida, Deus. E eu já fiz essa oração a Deus. E sabe qual foi o resultado dessa oração? Milagres, colheitas, bênçãos da parte do Senhor na minha vida. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus de todos aqueles que o buscam, que o invocam, que ativam fé nele. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas a respeito da fé. O nosso Deus, Ele honra a fé de cada pessoa, pode ser de uma pessoa pobre ou rica. Se a pessoa ativar sua fé nele, pode ter certeza que Deus, Ele honra a fé. E se você por acaso querer pegar o meu exemplo essa noite e olhar para as pessoas que têm passado nesse altar e têm contado testemunhos, pode sim fazer essa oração. Deus, onde o nosso pastor estava pregando aqui, meu Deus, nosso pastor, ele tem muitos testemunhos abençoados. Tanto que eu fui pregar na sede ontem, terminamos lá o culto, eu cheguei aqui, ainda tinha, acho que eu assisti ainda meia hora de culto dele, só contando bênção, testemunho. Mas você pode fazer essa oração: Deus, se o Senhor fez na vida do nosso pastor, o Senhor também pode fazer na minha vida. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus dessa igreja, tá bom? Mas eu quero essa noite trazer alguns ensinamentos a respeito de como nós alcançarmos uma semeadura na nossa vida. Porque eu entendo que a igreja, ela é um lugar que nos dá ensinamento, que nos dá direção. Se nós pegarmos tudo aquilo que Deus tem falado conosco aqui nesses 9 dias, Deus, Ele tem nos dado direção. Deus, Ele tem nos ensinado o caminho das pedras. Deus, Ele tem falado assim: olha, faz igual esse rapaz fez, faz igual essa mulher fez, porque se tu fizer, o resultado vai ser o mesmo. Eu vou fazer milagres na tua vida. Então a igreja é isso. Nós poderíamos sim comparar a igreja como uma escola que ensina. E todos aqueles que aprendem de verdade, colocam em prática lá fora, essas pessoas, elas se dão bem na vida, tá bom? E pastor, o que o senhor pode falar desse texto que o senhor acabou de ler para nós aqui? Se você quiser me acompanhar, o texto que eu li, o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8, é uma das parábolas que Jesus ele contou, e o nome dessa parábola, ela é a parábola do semeador. Pastor, parábola do semeador, então tem tudo a ver com a nossa campanha, que a nossa campanha é a campanha da semeadura. Sim, tudo a ver, tá bom? E se nós aqui se atentarmos, eu quero que você agora empreste o teu coração, para que o Espírito Santo possa revelar as profundezas que existem nos textos bíblicos aqui, tá bom? Se você se atentar à parábola do semeador, primeiro, ela começa com o versículo 5, dá uma baixadinha só um pouquinho no retorno aqui. Ela começa com o versículo 5 dizendo dessa forma: um semeador saiu a semear a sua semente. Pastor, um semeador saiu a semear a sua semente? Sim. Eu quero que você entenda uma coisa agora nesse início. Primeiro, o perfil de pessoa que Deus quer que nós sejamos no ano de 2022 é um perfil de semeador. Pastor, Deus ele quer que nós sejamos semeadores. Sim. Não é somente no mês de janeiro que nós estamos aqui semeando sementes no coração de Deus.
Mas a verdade é que a nossa vida, ela é uma semeadura. Existe um dos textos mais conhecidos sobre semeadura, que é lá no livro de Gálatas, que diz dessa forma: de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, ele vai colher. Ele vai colher. Então a lei da semeadura, eu quero que você entenda, nós podemos concluir que é uma lei universal. Pastor, lei universal seria o quê? Seria que a lei ela é aplicada para todos. Todas as pessoas, sendo crente ou sendo ímpio, eles estão dentro da lei da semeadura. Não tem para onde fugir, essa é a verdade. Você não tem por onde se esconder. É a vida. Tudo que você semeia nessa terra, e a Bíblia fala, se você semeia no Espírito, se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Agora, se você semeia coisas ruins, você também vai colher coisas ruins. Então já entenda, a semeadura não é no mês de janeiro apenas, mas quando você levanta de manhãzinha, de manhã, você escova teu dente, no primeiro contato com alguém, seja tua esposa, seja teus filhos, quando você vai para o trabalho, você já está semeando sementes. Então é óbvio que Deus, Ele quer que nós possamos nos aprofundar e entender o que é ser um semeador, porque todos são. A diferença está apenas que alguns semeiam sementes boas e outros semeiam sementes ruins, tá bom? E para nós aqui nos atentarmos ao texto da palavra de Deus, que Deus ele tem falado comigo nesse versículo 5. Quantos aqui querem receber muitos milagres nessa campanha? Glória a Deus. Mas você sabia, para que milagres aconteçam na minha vida e na tua vida, nós não temos que esperar apenas Deus fazer a parte dele. Pastor, nós não temos que esperar apenas Deus fazer a parte dele? Não. Então como é que o milagre ele é gerado na minha vida, pastor? O milagre ele é gerado na tua vida através de uma, vamos colocar aqui a expressão, de uma junção do homem e Deus. Você faz a tua parte e Deus faz a parte dele. Se, pastor, eu posso por acaso esperar só Deus fazer a parte dele na minha vida? Não. Se você esperar apenas Deus fazer a parte dele, o milagre não irá acontecer na tua vida. Porque até mesmo, existe um versículo na palavra de Deus que diz dessa forma, que as coisas possíveis, elas são para os homens. As impossíveis, elas são para Deus. Então nós entendemos que se nós queremos viver milagres no ano de 2022, nós temos que fazer uma junção, eu e Deus, trabalhando, batalhando para que o milagre aconteça na nossa vida. Existe um lugar na nossa vida que mata toda semente. Existe um lugar na nossa vida que mata todo o propósito, projeto, sonho. Pastor, qual é esse lugar? Repita comigo: zona de conforto. Repita: zona de conforto. Pastor, a zona de conforto é um lugar que mata as minhas sementes? É. A zona de conforto é um lugar de estagnação. É aquele lugar que você fica parado e não toma nenhuma atitude em direção ao teu milagre. Quando a Bíblia ela fala sobre a expressão oração, para aqueles que já se atentaram qual é a junção da palavra oração, sabe o que você identificou? Você identificou que oração é a junção de duas palavras: orar mais ação. Oração. Então nós não devemos apenas orar, nós devemos orar sim, que eu tenho ensinado nessa igreja que a oração é a forma que nós vamos regar as nossas sementes, mas nós temos que ter uma ação. Se nós apenas orarmos, pastor, se você apenas orar, depende do tipo de milagre que você está pedindo para Deus.
Se for um milagre impossível, daqueles que você não tem controle e você não consegue fazer nada, porque existe. Alguém pode ter semeado essa noite aqui pela cura de um câncer. Alguém nessa campanha pode ter semeado pela cura de algum parente, alguma pessoa que é aidético. Alguma pessoa pode ter semeado aonde os médicos deram o diagnóstico que aquela pessoa não vai mais viver, vai morrer, e você semeou essa semente aqui. Aí eu entendo que isso é impossível para você. E realmente, aquilo que é impossível para mim, eu coloco apenas na mão de Deus. E quando eu coloco na mão de Deus o impossível, e eu rego através da oração, eu vejo Deus ele agindo ao meu favor com milagres, tá bom? Com milagres. Mas quando nós vamos para o outro lado, e nós semeamos também aqui na nossa igreja, nessa campanha, coisas possíveis. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo uma coisa, eu vou dizer porque eu não concordo com o que ele disse. Ele falou assim: olha, irmãos, aquilo que é possível, você não precisa pedir ajuda de Deus não, vai lá e faça. Para que você vai perturbar Deus naquilo que você pode fazer? Eu particularmente não concordo com essa expressão. Sabe por quê? Porque eu aprendi desde os meus primeiros dias de cristianismo, que eu aceitei a Jesus, que eu tenho que colocar Jesus, eu tenho que colocar Deus na frente de todas as coisas, sejam pequenas ou seja grandes. Eu aprendi que tudo que acontece na minha vida, seja um pequeno prato de comida que me abastece no meu almoço, eu aprendi que isso veio de Deus. Então eu entendo que as coisas possíveis, nós temos também que colocar Deus na frente, mas nós vamos também do lado dele fazendo as coisas acontecerem, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Eu entendo que esse versículo 5, um semeador saiu a semear. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que esse semeador, ele se movimentou. Eu entendo que esse semeador, ele levantou cedo, pegou o saco de sementes, colocou no ombro, foi para o seu campo e começou agora a lançar punhados de semente na terra. Ele se movimentou, ele teve uma ação, tá bom? Essa é a imagem de um semeador da época de Jesus. Alguém que pega um saco de semente, coloca no ombro e vai para o campo, tá? Já está se movimentando. Quando chega lá no campo, e agora ele começa a pegar punhados de semente e começa agora a jogar sobre o solo. Isso é movimento. Isso é fazer uma ação. Isso é levantar cedo e correr atrás do seu milagre. Eu concluí uma faculdade que um dia eu semeei no coração de Deus. E eu passei 4 anos e meio fazendo uma faculdade, já crente em Cristo Jesus. Mas nesses 4 anos e meio, sabe o que eu fazia todo dia? Eu pegava a minha mochila com os meus cadernos, subia em cima da minha moto e todo dia eu ia para Uniron. Segunda a sexta, indo fazer aquela faculdade que um dia eu tinha semeado na campanha da semeadura. Deus abriu a porta. Deus fez eu fazer um vestibular, passou, me chamou, fui lá e comecei a fazer. Mas sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que todos os dias ter uma ação. 4 anos e meio, toda noite indo para lá, toda noite estudando. Sabe qual foi o resultado? Deus, ele me ajudou. Porque eu entendo, sabe o que eu entendo? Que Deus, ele me guardava quando eu ia de moto para a faculdade. Eu entendo que Deus, ele me dava sabedoria. Eu entendo que Deus, ele me dava condições de pagar. Eu entendo que tudo que acontecia ali, Deus, ele estava na frente. Resultado, 4 anos e meio depois, eu concluí. Mas teve uma ação. Eu semeei e corri atrás. Alguns anos atrás, eu passei em um concurso público. Mas sabe como é que eu passei nesse concurso público? Primeiro eu semeei no coração de Deus. Lancei a minha semente na campanha da semeadura. E sabe o que eu fui fazer?
Algumas madrugadas, enquanto tinha pessoas dormindo, eu estava sentado na minha cadeira, na frente do meu notebook, estudando. Sabe qual foi o resultado dessa minha semente? Pela ação que eu tomei, eu fiz a prova, fui aprovado e fui convocado. Sabe o que é isso? É um semeador sair a semear a sua semente. Você se movimenta, você faz por onde aquilo acontecer. Se você semear uma semente aqui na campanha da semeadura e falar assim: Deus, eu quero que essa semente, Deus, ela caia do céu na minha vida, pode ter certeza que ela não vai cair. Você vai ter que correr atrás, com Deus na frente, porque eu entendo no processo de correr atrás da semeadura é perigoso. Pastor, por que o processo é perigoso? Porque o processo, para muitas pessoas, elas deixam, vamos dizer assim, começam a deixar Deus de lado e começam a confiar apenas na força do seu braço, na sua inteligência, e corre atrás. Eu já vi dezenas de pessoas chegando, por exemplo, para mim, falando assim: pastor, eu estou semeando uma semente aqui, eu vou colher, tá, pastor? Já vi pessoas falando testemunho para mim, falando: pastor, eu vou semear, eu estou desempregado e eu quero um emprego abençoado. E o nosso conselho bíblico e pastoral é: semeia no coração de Deus e corre atrás, que Deus vai abrir uma porta para ti. Sabe o que aconteceu depois desse conselho? Ele semeou no coração de Deus, correu atrás, conseguiu o emprego que ele tinha pedido para Deus. Mas foi questão de tempo, de dias, de meses. Sabe para que acontecer? Para ele deixar Deus de lado e começar agora a dar valor apenas pela bênção que Deus tinha dado para ele. Eu não conheço duas, conheço dezenas de pessoas que no processo da ação de correr atrás da sua semeadura, colocam Deus de lado e começam agora a acreditar apenas em si mesmo. Não é isso que Deus ele quer para mim e para você. Quando eu olho para a minha vida num período, por exemplo, que eu fazia faculdade, que eu estudava para concurso, sabe qual foi o período também que eu mais cresci espiritualmente? Num período que eu fazia faculdade e estudava para concurso. Foi o período onde eu e a minha esposa, nós liderávamos uma rede gigantesca de células lá na igreja sede. Foi a época que Deus me levantou ao pastorado. Mas sabe qual que era a minha posição? Sempre correndo atrás da minha semente, mas nunca esquecendo a obra de Deus. Sempre correndo atrás das coisas seculares, mas nunca esquecendo o reino dos céus. Quantas foram as vezes, eu lembro, que eu saía da faculdade e eu ia para a igreja, porque tinha uma oração, tinha um ensaio, tinha alguma coisa. Sábado e domingo, era pecado eu faltar, porque eu já, às vezes, não conseguia vir no meio da semana. Então, impossível. Todo domingão estava lá adorando ao Senhor Jesus. E eu entendo que a ação ela tem que ser dessa forma. Primeiro porque nós somos crentes. Nós somos crentes. E aqui na nossa igreja nós não pregamos aquela teologia que algumas igrejas pregam e falam assim: irmão, você não precisa fazer nada não. Por quê? Porque Jesus está voltando. Nós não pregamos esse tipo de coisa aqui na igreja. Nós não mandamos as pessoas ficarem estacionadas na vida, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar sim, mas enquanto Ele não volta, você precisa dar uma boa vida para tua esposa, para os teus filhos. Você precisa andar em um carro bom, você precisa andar em uma moto boa, você precisa ter um emprego bom. E como é que você vai conseguir essas coisas? Sentado esperando Jesus voltar? Não. Indo para o campo e semeando as tuas sementes. Indo para o campo e semeando as tuas sementes, tá bom? É dessa forma que você vai conquistar muitas vitórias da parte de Deus na tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E eu entendo uma coisa: se Deus ele quer que nós sejamos semeadores, Deus ele quer que nós sejamos semeadores todos os dias. Eu aprendi uma coisa com Deus um certo tempo da minha vida.
em tudo que tem na minha vida eu tornar uma parte semeadura. Pastor, tudo que tem na tua vida você tornar a parte semeadura? Sim. Porque eu quero que você entenda que semeadura, ela é tudo na nossa vida. Você sabia que um bom dia é semeadura? Você sabia que um boa tarde é semeadura? Um sorriso é semeadura? Você passou no trânsito e viu o carro do irmão ou de alguém num prego e você parar para ajudar, isso é semeadura também? Se você ir para o contexto da semeadura, tudo é semeadura. E como eu quero passar para a nossa vida que nós temos que ser um semeador do reino dos céus, eu quero que você todos os dias aproveite as oportunidades para semear sementes boas. E a semeadura é dessa forma: você semeia uma semente hoje, e não quer dizer que essa semente vai nascer amanhã, mas o processo natural de uma semente é você semear e esperar um tempo para que ela possa produzir pequenos galhos, pequenas raízes, e agora elas possam sair da terra e se tornar uma árvore. O processo da semeadura, em algumas sementes, é um processo lento e demorado. Existem sementes que ficam mais tempo embaixo do solo. Existem outras sementes aqui, como o grão de feijão, que você planta, tem 9 dias isso daqui, ó. 9 dias, você já está vendo galhos de feijão. Mas isso aqui é o feijão. E o feijão é uma semente muito boa. Aonde você joga ele, ele começa agora a produzir rápido. Mas tem sementes que demoram. Por exemplo, se você plantar um pé de tucumã hoje, pense que você vai demorar a colher esse tucumã. Um dia desse eu fui no açaí, eu vi uma fruta, que eu sempre, quando eu estudo assim a palavra, estudo semeadura, a palavra de Deus, eu vi o nome dessa fruta nos meus estudos, que é uma fruta chamada tâmara. Não sei se você já ouviu falar dela, ou você já comeu uma tâmara. Eu nunca comi, mas eu fui no açaí um dia desse e tinha tâmara lá. E aquilo que eu sei sobre tâmara, é que você planta um pé de tâmara, e para que ele possa começar a produzir, é de 90 a 100 anos. Para ele começar a produzir, dar fruto. É por isso que existe um ditado, não sei se você já ouviu, que fala dessa forma: aquele que planta tâmara, não colhe tâmara. Pastor, existe o ditado? Existe. Mas pode acontecer de alguém plantar tâmara. Porque até mesmo eu entendo que a semeadura que nós semeamos hoje, ela não atinge somente a nossa vida. Pastor, eu pensei que atingia somente a minha vida, a minha semeadura. Não! Quantos são esposos aqui? Homem que tem esposa. Quantos têm filhos aqui? Levantam a mão. Deixa eu te falar uma coisa sobre a tua semeadura. A tua semeadura, que é esposo, que é esposa, que é mãe, que é pai, a tua semeadura não atinge somente a tua vida, mas a tua semeadura atinge a vida dos teus filhos, a vida da tua esposa, a vida do teu esposo. Aquilo que você semeia vai influenciar diretamente na vida deles. Pastor, isso é verdade? É. Quando nós falamos a respeito de família, nós temos que entender que a família, todos estão no mesmo barco. E se o pai é um pai que semeia sementes ruins, sabe o que vai acontecer? O barco afunda com a esposa e com os filhos. Se a esposa é uma esposa daquela que a Bíblia chama de esposa rixosa, aquela que não é a edificadora do lar, aquela que não é aquilo que baliza a administradora do lar, se não for dessa forma, sabe quem vai perecer? Os teus filhos e o teu esposo. É por isso que eu agradeço, eu fico olhando algumas famílias que servem a Deus, o esposo, a esposa e os filhos. Eu fico olhando e eu fico pensando: Deus, que oportunidade o Senhor deu para essas pessoas serem abençoadas. Nós temos alguns casos aqui na igreja de homem que serve a Deus com a esposa e os filhos,
E eu fico pensando, meu Deus, todos eles recebem das tuas orientações, ó Pai. Então, se todos eles praticarem aquilo que o Senhor orienta para a vida deles, não existe outro resultado a não ser o Senhor abençoar a casa. É claro que eu sei que uma família que serve a Deus, tá bom? Em conjunto, em unidade, essa família ela vai ser abençoada por Deus, porque está todo mundo ali na mesma visão, ouvindo a voz de Deus. Você pode falar assim, pastor, mas é só eu lá em casa, sirvo a Deus. Eu quero que você continue orando, porque existe uma promessa lá em Josué que diz dessa forma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Quem pode tomar posse dessa palavra em nome de Jesus? Tá bom? Mas a Bíblia também fala que a esposa que serve a Deus, ela santifica o marido, da mesma forma o marido que santifica a esposa. Mas a oração para que a família toda esteja no altar de Deus deve ser constante na tua vida, tá bom? Porque é mais bênção, essa é a verdade. Então toda a família está no mesmo barco. Então pode acontecer de você semear sementes, tá bom? E se você semear sementes boas, e se for um pé de tâmara bom, e se chegar ao ponto de você não colher, eu quero que você entenda que os teus filhos, a tua descendência vai colher. Sabia disso? A Bíblia fala que Deus, Ele abençoa a geração do justo até 1000 gerações. Você consegue imaginar 1000 gerações para frente sendo abençoados, porque eu me coloquei na posição de servir ao Deus Altíssimo hoje? É o que a Bíblia fala. Então tem sementes que você tem a possibilidade, a oportunidade hoje de semear, que poderão abençoar a tua vida, mas se não abençoar a tua vida nessa terra, abençoarão a vida dos teus filhos, da tua descendência lá na frente. Por isso que é bom semear todos os dias sementes boas. Sementes boas. Existe um texto na palavra de Deus, que é o livro de Eclesiastes, capítulo 11, que ele fala dessa forma. Olha só, Eclesiastes 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Pastor, o que esse versículo quer dizer, pastor? Para me lançar o meu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias eu vou achar. Manda eu repartir o meu pão com 7, com 8, pastor? Primeiro, o sábio Salomão está falando sobre o poder da semeadura. Sabe o que ele está nos orientando? Ele está nos orientando todos os dias nós lançarmos o nosso pão sobre as águas. E eu quero que você entenda, quando você, por exemplo, nós temos rio aqui. Se você pegar um pão e jogar no rio Madeira, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a desfarelar. Se for um pão duro, ele vai começar a correr as correntezas do rio. Mas vai chegar um momento que você vai perder ele de visão. Vai chegar um momento que você não vai mais ver aquele pão que você lançou sobre as águas. Ele pode se desfazer e ir para o fundo. Ele pode ser duro e pode ir embora na correnteza. Mas sabe o que acontece? Coloca aqui um pão amanhecido, aqueles que você faz vatapá. Pão duro. Se você jogar sobre as águas, no momento que você perde a visão dele, aqui nesse lugar, se você ir mais lá na frente, sabe o que vai acontecer? O teu pão ele vai passar por você e você vai vê-lo de novo. Quando a Bíblia fala para nós lançarmos o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias nós vamos achar. Primeiro, a Bíblia está falando assim, faça o bem. Faça o bem. Tem textos na Bíblia Sagrada que recomenda, fala assim, olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, essa pessoa comete pecado. Então, a bondade, ela tem que ser um fruto do Espírito dentro do nosso coração. Na verdade, a bondade, ela tem que ser um perfil de vida. Você tem que olhar para as pessoas que estão ao teu redor e agir com generosidade.
Pastor, agir com generosidade é princípio bíblico. Se você não agir com generosidade e com bondade, você não vai ver o teu pão lá na frente. O texto bíblico manda assim, olha, reparte o teu pão com 7, e até mesmo com 8. Sabe o que eu entendo quando eu falo sobre esse versículo de semeadura? Primeiro eu entendo que Deus, Ele coloca coisas na nossa vida que não são nossas. Pastor, Deus, Ele coloca coisas na nossa vida que não são nossas, sim. Existem objetos na nossa casa que não são nossos. Ah, pastor, mas eu comprei, pastor, parcelei em 10 vezes, comprei no crediário, pastor. Mas é verdade. Tem coisas que nós temos hoje, que está lá dentro do teu guarda-roupa que não é teu. Que está lá dentro da tua sapateira e não é tua. Pastor, então é de quem, pastor? Pode ser dessa pessoa que está do teu lado aí agora. Pode ser daquele irmão ou daquela irmã que você um dia já olhou e Deus falou uma coisa para ti assim, ei, aquele negócio que está lá na tua casa que você nem usa mais, semeia na vida desse irmão, semeia na vida dessa irmã. Existem coisas na nossa vida que estão sobre o nosso poder hoje, mas Deus, Ele colocou sobre o nosso poder apenas com um propósito, sabe qual? Entregar para alguém. Pastor, entregar para alguém? Sim. Nós seríamos apenas um canal onde Deus passa por nós para abençoar outras pessoas. Eu não sei você, mas sempre eu vou querer ser um canal de Deus. Porque o canal, ele é uma passagem. O canal é aquilo que é usado para chegar em outro lugar. E como é bom, essa é a verdade, você ser usado por Deus para abençoar outras vidas. Só aqueles que têm um coração pedrado e não são generosos, não gostam de abençoar. Mas eu queria te ensinar essa noite, se você é cristão, crente, serve a Jesus, o teu coração tem que ser um coração generoso. Sabe por quê? Porque o teu pai é generoso. O pai, ele sempre quer que os filhos possam seguir os seus passos. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai perceber que o maior semeador da história se chama Deus. Pastor, ele é o maior semeador da história? É tanto que a Bíblia fala que uma das maiores semeaduras de Deus, sabe qual foi? O seu próprio filho. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito para morrer por mim e para morrer por ti. Então, se nós pegarmos o DNA do nosso pai, que é um pai generoso, que é um pai abençoador, que é um pai galardoador, você vai começar a ser uma pessoa abençoadora. Nós ouvimos o nosso pastor dizer ontem uma coisa aqui, eu fiquei refletindo. E ele falava assim, olha, eu sempre quero estar na posição de abençoar. Porque um dia eu entendi o versículo da Bíblia lá em Atos dos Apóstolos que diz assim, melhor é dar do que receber. Porque se eu estou na condição de dar alguma coisa para alguém, é porque eu tenho. E eu não estou na posição de necessidade, eu estou na posição de abençoado por Deus. Então quando você está na posição de semear alguma coisa para alguém, eu quero que você levante as tuas mãos aos céus e agradeça a Deus. Porque Deus tem provido e Deus tem colocado bênçãos na tua mão e sementes na tua mão. Deus, Ele tem feito isso. Então, o que eu quero é que o nosso coração nessa campanha da semeadura, ele possa ser um coração generoso para com as pessoas. Porque eu entendo que é segredo de prosperidade ser generoso. É tanto que a Bíblia fala que o generoso, ele vai prosperar.
Mas aquele que retém mais do que lhe é devido, a Bíblia fala, esse vai empobrecer. Se você retém, segura na tua vida aquilo que você era para semear com generosidade, a Bíblia fala, você vai empobrecer. Eu quero que você entenda que as leis de Deus é diferente dos homens. Se você for um consultor financeiro mundano, e você perguntar para ele, como eu faço para ser rico, para acumular riqueza, sabe o que ele vai te falar? Sabe o que tu faz? Você corta esse gasto, corta todos os gastos desnecessários da tua vida, você começa a fazer só coisas essenciais e começa a guardar, guarda, corta tudo. Se você doava alguma coisa para alguma instituição filantrópica, você corta, você pega esse dinheiro e você guarda na conta bancária. Se você ajudava uma irmã sua, tua mãe ou teu pai, se você quer acumular riquezas, se você quer, existem livros que tem como título assim, como conquistar o primeiro milhão. Pastor, existe. Se você for com esses homens, eles vão dar essas respostas. Olha, pegue e guarda na conta bancária, porque assim você vai conseguir chegar na casa do milhão. Isso é um conselho de alguém que não conhece a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando você vai para a Bíblia Sagrada, você entende uma coisa: se nós queremos prosperar, nós temos que liberar aquilo que está na nossa mão. Pastor, liberar aquilo que está na nossa mão nós temos que lançar sementes para a vida de pessoas. Nós temos que ter um coração generoso para com a obra de Deus. Não é versículo que o pastor tem inventado aqui no altar, mas a Bíblia fala mesmo, que quem é generoso vai prosperar. E a Bíblia fala que é o contrário, quem retém mais do que lhe é devido vai empobrecer. Então se eu pego a parte B, que fala que aquele que retém, que aquele que segura mais do que lhe é devido vai empobrecer, eu já quebro todo o conselho de consultor financeiro que manda você excluir todas as despesas não essenciais e você apenas acumular tesouro. Porque até mesmo eu quero que você entenda uma coisa: prosperidade não é acumular tesouros aqui nessa terra. Se alguém um dia pensou assim, pastor, eu quero ser rico, eu quero acumular muitos tesouros, você não está sabendo orar. E é por isso que você não tem recebido da parte de Deus provisão. O próprio Tiago, ele nos dá a resposta porque alguns milagres não acontecem na nossa vida. Ele fala assim, olha, pedis, mas pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Sabe por que eu não recebo? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque você pede para se esbanjar no seu próprio prazer. O apóstolo Tiago, ele falou isso. Então quando nós vamos para a lei de Deus, nós entendemos que não é acumular apenas riqueza. A verdade é que Deus condenou o acúmulo de riqueza nessa terra. Jesus, ele falou, olha, não acumuleis tesouro, aonde a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis tesouro, aonde a traça e a ferrugem não corrói, acumuleis tesouro no reino dos céus. Um certo homem um dia fez uma grande lavoura, e chegou o tempo da sua colheita, e a Bíblia fala assim, que ele falou para a alma dele, eu vou colher, e eu vou colocar tudo isso no meu celeiro, e eu vou acumular todas essas colheitas, toda essa plantação lá no meu celeiro. Se não der em um, eu vou fazer outro, e eu vou colocar lá para dentro. A Bíblia fala que ele falou para a alma dele, que ele ia colher e ia ficar agora só esbanjando daquela colheita. Sabe o que a Bíblia fala? Quando ele estava com esses pensamentos de colher tudo em um celeiro, a Bíblia fala que uma voz ecoa para ele, e essa voz fala dessa forma: louco,
Hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem ela será. Então Jesus na Bíblia sempre condenou você a acumular. Pastor, então o que Deus ele manda eu fazer, pastor? Deus ele manda você dividir. Deus ele manda você compartilhar. Deus ele manda você abençoar. Quando você entende o princípio que as tuas riquezas não é para se monopolizar na tua vida apenas, mas que as tuas riquezas elas servem para abençoar outras áreas, outras pessoas, outros lugares. Você entendeu o real significado da prosperidade na vida de Deus, a prosperidade de Deus na vida do homem. Pastor, então o senhor quer dizer que a prosperidade de Deus na minha vida não é para que a riqueza, o dinheiro, as bênçãos, ela se limite apenas para mim, para minha família? Não. Mas é para que você seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Quando Jesus ele conta uma das parábolas relacionando a semente, ele usa a expressão de uma semente de um grão de mostarda. A Bíblia fala que Jesus conta assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que enquanto semente, é uma das menores sementes que existe. O grão de mostarda é uma das menores sementes que existe. Mas quando é lançado e plantado no solo, a Bíblia fala dessa forma: ela cresce e se torna uma das maiores árvores que existe, ao ponto dos pássaros, a ponto dos passarinhos, eles terem refúgio, eles terem sombra nos galhos do pé de mostarda. Pastor, o que isso quer dizer para mim, pastor? Primeiro, a tua semente, ela pode ser pequena, mas se você pega essa semente e semeia no coração de Deus, ela vai dar uma grande árvore. Quantos creem aqui? Diga amém para Jesus. Mas essa grande árvore não é para dar sombra apenas para a tua casa. Essa grande árvore é para dar sombra para todos aqueles que estão à tua volta. Pastor, isso é prosperidade, pastor. Isso é prosperidade quando você tem não somente para você, mas você tem para abençoar. E quando nós falamos em prosperidade, eu quero já te ensinar também essa noite, no nome de Jesus, que existe uma diferença de prosperidade e riqueza. Riqueza é apenas o acúmulo de bens. Eu acumulo. Existe muita gente que é rico, que tem cifras bilionárias na conta, mas não é próspero. Pastor, por que não é próspero? Porque prosperidade não inclui apenas dinheiro. Sabia disso? Prosperidade não inclui apenas dinheiro. Mas prosperidade na vida do justo, ela inclui, primeiro, vida emocional, vida sentimental, criação de filhos. Ela inclui você ter a paz que excede todo o entendimento. Enquanto muitos homens que têm bilhões e bilhões na conta, quando chegam em casa, não conseguem dormir, tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para poder tirar um pouquinho de sono, porque ele não tem paz. Você, que não chega nem nas cifras dos zeros que tem na conta daquele homem, mas você, quando chega em casa, você fala igual Davi: eu logo me deito e eu logo pego no sono. Eu sou um camarada que, se eu deitar 2 minutos, eu estou dormindo. E eu ronco, para aqueles que não sabem, o pastor ronca. E ronco bastante, essa é a verdade, não tenho vergonha de falar. Sempre eu durmo mais cedo que os meus filhos. Meu filho Gustavo, ele chega minha esposa me conta, né? Quando eu durmo, ao meu filho, sempre ele está por ali por perto, aí ele chega para minha esposa: mamãe, o papai está roncando, mamãe.
E ele até imita, se falar, como é que o papai faz quando está dormindo? Ele... Porque eu ronco, eu não tenho dificuldade para dormir. Sabe o que é isso? Isso é prosperidade. Pastor, você não tem conta para pagar? Tenho! Mas também eu tenho um Deus que provê todos os meses as minhas contas e paga ela juntamente comigo. Quando eu falo em contas, vou ser bem sincero aqui com você, eu tenho muita conta. Tenho muita conta. E algum tempo atrás, pelo fato de eu ter feito muitas contas, sempre eu me perguntei para Deus como essas contas eram pagas. Porque eu ficava olhando todos os meses, às vezes o meu salário ele oscila, vem mais, vem menos. E eu fico vendo Deus ele trabalhar na minha vida, que sempre quando precisa de mais, Deus ele manda mais. E eu consigo honrar todos os meus compromissos no final do mês. Eu sou homem, então eu sou ser humano e às vezes eu até penso, no meio do mês eu penso, meu Deus, esse mês eu estou lascado, não vou conseguir pagar esse cartão. Para aqueles que em dezembro estouraram seu cartão de crédito, se você é justo, fiel a Deus, pode esperar um milagre da parte de Deus para você pagar, tá bom? Você pode dizer amém para Jesus? Mas eu, no meio do mês, eu já me achei me perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Mas sempre quando chega lá no final do mês para me pagar as minhas contas, eu consigo pagar todas e até sobra da minha vida. Sabe o que é isso? Prosperidade. Prosperidade. Deus ele supre todas as nossas necessidades. Quando nós falamos em prosperidade, Deus ele quer que você tenha um casamento feliz e abençoado. Um certo dia, um dos dias que Deus ele colocou um sentimento de maior gratidão no meu coração, foi um dia que eu saí do meu trabalho de tardezinha, debaixo de chuva, e eu cheguei na minha casa, e na frente da minha casa tem um piso, um contrapiso um pouquinho mais altinho que você consegue sentar. Eu lembro que eu cheguei debaixo de chuva naquela tarde, e eu cheguei em casa, eu sentei naquele contrapiso e eu comecei a chorar. Pastor, por que o Senhor começou a chorar? Porque Deus começou a trazer no meu coração aquilo que Ele tinha proporcionado na minha vida. Sabe por quê? Porque eu estava vindo do meu trabalho, debaixo de chuva, e na minha casa, eu tinha uma esposa me esperando. Eu tinha os meus filhos saudáveis me esperando. A minha esposa tinha feito uma janta para mim, estava me aguardando para mim jantar. Eu comecei a chorar e falar, Deus, o Senhor fez na minha vida muito mais do que eu mereço, Deus. Sabe o que é isso? Isso é prosperidade. Eu quero que você entenda uma coisa sobre prosperidade. Prosperidade é falta de necessidade. Deus ele supre todas as tuas necessidades sempre de uma forma sobrenatural. Não é acúmulos de bens de riqueza. Deus ele te dá para você suprir as tuas necessidades, mas eu quero que você entenda uma coisa, que sempre tem uma sobra na prosperidade. Pastor, sempre tem uma sobra. É aquilo que a Bíblia ela fala assim, olha, é melhor dar do que receber. Aí o versículo continua, e recebereis uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. O versículo que fala que é melhor dar que receber, ele continua, e ele fala que quando você vai receber, fala assim, vai ser uma bênção recalcada, sacudida e transbordante, ela transborda. Então, prosperidade é isso, é Deus, ele supre as nossas necessidades sempre com uma folga. Aí vocês perguntam, pastor, para que é essa folga? Para você ser canal de bênção, para você viver pelo poder da tua semente. Sabe o que é as sobras que Deus ele coloca na nossa vida?
sempre são sementes. Pastor, sementes. O texto que nós lemos aqui, o versículo 5 do capítulo 8, fala que o semeador saiu a semear, e ele semeava a sua semente. Mas eu quero que você entenda uma coisa sobre semente. Nós estamos numa campanha de semeadura. Primeiro que semente é semeadura. Tudo aquilo que você faz são sementes. São sementes. E eu quero que você entenda uma coisa sobre o semeador. Quem dá semente para o semeador é Deus. Pastor, quem dá semente para o semeador é Deus, pastor. É Deus, tá bom? Existe um versículo na palavra de Deus, eu quero que você me acompanhe. 2 Coríntios 9:10, que diz dessa forma: é Deus, é Deus. Quem é? É Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Aí o versículo continua dizendo: também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Pastor, eu não entendi muito esse versículo, vou te explicar essa noite. Primeiro, o semeador é eu e você. Mas o semeador não tem poder para criar sementes. Quem dá todos os dias fôlego de vida para você viver, sabe de onde vem esse fôlego de vida? De Deus. Você pode ser uma pessoa que nem serve Deus. Você pode ser uma pessoa que você gosta de Deus, é igual a definição que quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro coloca a mão na cabeça: Senhor, eu te amo. Mas quando você vai lá no original hebraico, você percebe que Pedro, ele começou falando assim: Senhor, eu gosto do Senhor. Eu gosto. Às vezes até a pessoa que às vezes só admira Deus, mesmo o admirador de Deus, mesmo o ateu, o satanista, aquele que está lá no mundo, ele recebe sementes e o favor de Deus todas as manhãs. Quando ele levanta, quando o sol sai sobre a pele dele, porque um homem na terra não pode viver sem a vitamina D, que é proporcionada pelo sol. É impossível viver sem ela. E Deus, ele concede tanto para o ímpio quanto para o justo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: sementes são as oportunidades que Deus, ele nos dá desde o amanhecer. Então entenda uma coisa: quem dá semente sempre vai ser Deus. Nós somos apenas o semeador, e nós recebemos da mão de Deus essas sementes. Aí você pode se perguntar assim: pastor, para que Deus ele me dá sementes, pastor? Eu te explico essa noite. Primeiro, você tem que convir comigo. Para que serve semente? Quantos acham aqui que sementes servem para comer? Levanta a mão. Você está esperto. Quantos creem aqui que semente serve para semear? Levanta a mão. Você aprendeu, né? A semente, ela não é para comer. A semente, ela é para semear. E sabe o que acontece se você comer a tua semente? Por exemplo, eu usei essa ilustração ontem na célula. Você tem um caroço de feijão apenas para o teu almoço. Pastor, que pobreza. Isso é uma ilustração. Você tem apenas um caroço de feijão. E você agora tem duas opções. Ou você pega um caroço de feijão e coloca dentro da panela com água fervendo e tenta, você não vai conseguir. Fazer uma feijoada, você não vai conseguir. Muito menos fazer uma panela de feijão para alimentar a tua família. É impossível você fazer isso. Por quê? Porque você tem apenas uma semente de caroço de feijão. Mas você pode, porque Deus te deu. Deus colocou na tua mão essa semente. Então você tem a liberdade de fazer com ela o que você quiser.
Então você pode pegar ela, botar dentro de uma água fervendo, botar um pouquinho de sal, cozinhar ela, colocar num prato e vá para dentro. Sabe o que ia acontecer? Primeiro, não mataria a tua fome, porque uma semente apenas não mata a fome se você jogar para dentro. Segundo, não alimentaria a tua esposa, não alimentaria os teus filhos. É impossível essa semente apenas, se você cozinhar e botar para uma refeição, alimentar você e tua família. É impossível isso. Mas você poderia fazer. Mas agora pense comigo, se você pegasse essa semente e você plantasse ela, e você plantasse numa terra boa. E a terra boa, a Bíblia dá nome, que é o coração de Deus. Você plantasse essa semente numa terra boa e começasse agora a cuidar dessa tua semente. Sabe o que ia acontecer? Primeiro, ela ia começar a germinar. E agora ela ia começar a nascer alguns galhos. E agora ia começar a dar algumas folhas. E logo depois, um agricultor da nossa célula ontem me ensinou, um professor, ela ia dar algo chamado vargem. A vargem vamos usar essa expressão, é a cápsula que ficam os feijões dentro. Mas sabe o que iria acontecer dentro dessa vargem? Ela não teria apenas um caroço de feijão dentro dela, mas da tua única semente que você semeou na terra ia nascer essa vargem. Mas quando você abrisse, sabe o que ia acontecer? Ia ter dezenas de caroços de feijão dentro dela. E poderia nascer muitas outras vargens, porque não nasce só um, isso aqui é o pé, mas nasce muitas aqui ao redor. E sabe o que você poderia agora fazer? Uma feijoada. Aí a feijoada sim, mataria a tua fome e alimentaria a tua família. Então a semente que Deus ele nos dá, eu quero que você entenda, ela só tem um propósito. Pastor, qual é? Nós semearmos. Se nós não semearmos nossas sementes, nós não vamos ter o que colher lá no futuro. Nós não vamos ter. E quando nós falamos de semeadura, é tudo. É claro que eu entendo que dentro da lei da semeadura, eu não tenho como fugir dessa lei. Se eu planto um pé de banana, eu vou colher banana. Se eu planto um pé de abacaxi, eu vou colher abacaxi. Isso é a lei da natureza. Não existe mutação. O que você planta, de acordo com a tua espécie, vai ser aquilo que você vai colher. E eu entendo isso. E quando eu falo em semente, eu vou para todas as áreas. Fazer o bem para pessoas, tá bom? Pode ter certeza, isso voltará para a tua vida. Dar alguma coisa para alguém, isso vai voltar para a tua vida. Um certo dia eu estava num culto, e eu estava ministrando, e tinha um rapaz sentado na primeira cadeira. E quando eu estava ministrando, eu olhei para o pé do rapaz, ele estava de sandália havaiana. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Deus, sai de sandália havaiana, eu estou de sapato. Eu vou semear o meu sapato na vida desse rapaz. É claro que, vou ser bem sincero, foi proposital minha semente. Eu não ouvi uma voz aqui no altar falando assim, tá vendo ele? É pobrezinho, semeia o teu sapato na vida dele. Não, eu só aproveitei a oportunidade, eu vi que ele estava necessitando de sapato, veio de havaiana, um culto de celebração. Eu olhei e falei, vou dar o meu sapato para esse rapaz. Concluiu o culto, eu cheguei até ele e falei, filho, eu quero dar o meu sapato para ti. Ele, pastor, muito obrigado, glória a Deus. Depois eu fiquei muito alegre que eu vi ele usando. É tão bom quando você dá alguma coisa para alguém e vê a pessoa usando. Eu vi ele usando depois. Mas nesse culto eu fui para casa descalço. Fui descalço para casa. Tempos depois eu estava na minha casa. E numa manhã de faxina na minha casa, a minha esposa me deu uma obrigação. Sempre é ela que faz, mas nesse dia ela me deu uma obrigação. Ela falou, Sansão, hoje quem vai limpar os teus sapatos vai ser você, tá bom? Sempre é ela que limpa. E eu fui, não querendo, mas fui limpar os meus sapatos.
Nessa manhã eu comecei a limpar os meus sapatos, comecei a limpar o primeiro sapato, comecei a limpar o segundo sapato, comecei a limpar o terceiro sapato, comecei a limpar o quarto. Aí eu limpei o quinto sapato, eu estava cansado já. Falei, meu Deus, estou no quinto sapato, estou cansado. Mas eu vou continuar. Comecei a limpar o outro, limpei o sexto, limpei o sétimo, limpei o oitavo, limpei o nono, limpei o décimo, limpei o 11º. Pastor, você é uma centopeia? Não. Mas quando chegou no 11º e eu concluí aquele meu serviço da manhã, o Espírito Santo veio sobre mim e fez eu lembrar de algo que eu tinha feito algum tempo atrás. E ele falou essas palavras. Você lembra daquele sapato que você semeou na vida daquele irmão lá na igreja? Hoje você está limpando 11 pares de sapato, porque aquela semente se multiplicou e eu te abençoei. A semeadura, ela é de acordo com aquilo que você semeia. Um dia desse eu peguei de novo outro sapato e semeei para outro irmão. Porque ela é aquilo que você quer, ela volta para a tua vida no nome do Senhor Jesus. Se você, quantos aqui querem dinheiro? Levanta a mão. Só aqueles que não querem, que não levantou a mão, Senhor, traz uma pobreza tão miserável sobre desse homem dessa. Não, tá anulado em nome de Jesus. Se você for ser humano, você gosta de dinheiro. Pelo menos eu gosto de dinheiro, é por isso que eu trabalho, porque eu gosto dele. Ele me traz bem-estar, ele faz eu pagar minhas contas, ele não me deixa ser aí visto como um caloteiro na sociedade. Ele é esse responsável em fazer isso. O dinheiro, ele é bom. Se alguém falar assim, pastor, eu sou adepto da teologia da Madre de Calcutá. Sabe qual é a teologia da Madre de Calcutá? Que você tem que viver como uma pessoa pobre e humilde. Isso não tem na minha Bíblia. Não tem na minha Bíblia que você tem que viver uma vida pobre e humilde. Não. Mas quando eu olho na minha Bíblia e eu vejo a minha Bíblia falando sobre o meu Deus, a minha Bíblia fala assim, olha, a respeito do meu Deus. Deus, ele falando e dizendo dessa forma: meu é o ouro e minha é toda a prata. O nosso Deus, ele é um Deus rico. Então eu quero que você entenda uma coisa. Até o lugar onde você vai morar quando você não estiver mais aqui na terra, se você for fiel a Jesus, tá bom? Fiel a Jesus até o final. O lugar onde a Bíblia fala que nós vamos morar é numa cidade que aqui no mundo, na terra, não existe uma semelhante a ela. Nem Dubai é comparado à cidade preparada para aqueles que um dia vão ser salvos em Cristo Jesus. Começando pela rua. Me fala uma rua nesse mundo que é de ouro. Me fala uma cidade que as ruas são de ouro. Me fala um mar aqui no mundo que é de cristal. Não existe. Mas Deus Pai preparou isso para mim e para você quando nós estivermos lá. Quem pode tomar posse disso? O nome de Jesus. Então o nosso Deus, ele é um Deus rico e quer que os seus filhos, sim, eles sejam, sim, abençoados. E o dinheiro não é ruim. O que é ruim, que a Bíblia fala, sabe o que é? O amor ao dinheiro. É tanto que a Bíblia chega a falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que muitos homens se matam. Muitos homens matam porque amam demais o dinheiro. Mas é o amor. É o amor. É claro que o nosso coração ele tem que ser desprendido do amor às riquezas e ao dinheiro. Pastor, como é que eu alcanço isso? Sendo generoso e semeador. Se você é generoso e semeador, você não ama o dinheiro. Eu poderia usar aqui uma imagem, uma ilustração, uma história da Bíblia, de como a igreja primitiva tratava o dinheiro. Pastor, como é que ela tratava o dinheiro? Lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber uma coisa. A igreja primitiva, quando ela ia ofertar na igreja, no templo, ali com os apóstolos, sabe como é que eles traziam as ofertas? Eles pegavam as suas ofertas, e a Bíblia fala, Atos dos Apóstolos, e colocava
aos pés dos apóstolos aquelas ofertas. E os apóstolos administravam ali como que era a igreja da época. Pastor, a forma de ofertar da igreja primitiva de Atos era desse jeito. Eles pegavam e colocavam aos pés dos apóstolos. Tem pessoas que se escandalizam com pastores quando começam a falar de dízimo e oferta. Eu acho que se você fosse da igreja de Pedro ou da igreja de João, pode ter certeza que você não ficava um minuto lá dentro. Sabe por quê? Porque eles escandalizavam. Já pensou alguém vir contar uma mentira para o Pedro? E o Pedro olhar para a pessoa e falar: tu está mentindo para mim, para o Espírito Santo, é? Está mentindo? Ah, Pedro, mas eu vendi uma propriedade e está aqui todo o dinheiro da propriedade. Opa, o Espírito Santo falou para mim aqui que tu reteu uma parte. Tu reteu. Tu poderia ter falado a verdade, porque é teu, mas porque tu mentiu. A Bíblia fala que o Pedro falou que o Espírito Santo te mate. Sabe o que aconteceu? Ananias e Safira morrem dentro da igreja. Eles escandalizavam. Trazer oferta aos pés deles. Se um dia chegasse aqui, vamos trazer oferta aos pés do pastor Sansão. Eu não faço isso. Mas escandalizaria. Mas sabe o que eles querem nos ensinar com esse ato? Eu vou te falar essa noite. Mas sabe o que a igreja quer nos ensinar com esse ato, levar a oferta até os pés dos apóstolos? Primeiro, ele quer nos ensinar que o dinheiro, a riqueza, eles querem nos ensinar que as bênçãos do Senhor, que as finanças, elas não têm que estar no nosso coração, mas elas têm que estar nos nossos pés. Porque quando elas estão nos nossos pés, elas não chegam até aqui. Sabe o que ele quer nos ensinar? Que o dinheiro na vida deles não era Senhor. Não era Senhor. O Senhor todo o Senhor está no coração. Está no coração o Senhor. Mas quando você coloca nos pés, você está declarando assim: olha, eu estou colocando nos pés, e eu estou declarando que isso não é Senhor na minha vida. Eu usufruo, eu ando por cima, mas isso não é Senhor, não está no meu coração. Então eles declaravam isso quando eles ofertavam dessa forma. Porque se você for olhar na Bíblia, a Bíblia ela atribui a nomenclatura de Senhor para duas pessoas. A Bíblia chama de Senhor, primeiro, a Bíblia chama de Deus de Senhor. E segundo, sabe o que a Bíblia também chama de Senhor? Mamon, riqueza. Onde o versículo bíblico que diz dessa forma: não podeis servir a dois senhores. Ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou você vai aborrecer e amar um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A Bíblia chama Mamon, riqueza, de Senhor. E eu sei que na vida de muitas pessoas é Senhor. Mas na minha vida e na tua vida não pode ser Senhor, tem que ser servo. Pastor, ser servo, o dia tem que ser servo na minha vida? Sim. Ele tem que servir para abençoar, ele tem que servir para ser canal de bênção, ele tem que servir para os propósitos de Deus aqui nessa terra. É servo na nossa vida, o dinheiro ele tem que ser, tá? E se você não entender isso, você sempre vai ficar vivendo uma vida pobre e miserável nessa terra, e sempre querendo ter e nunca conseguindo. Sabe aquela pessoa que tem tanta vontade de comer uma comida e não pode comer porque não tem dinheiro para comer? É aquela pessoa, primeiro, que retém mais do que lhe é devido e tem mamon no seu coração. Para a glória de Deus, hoje, eu olho para a minha vida. Hoje, aquilo que eu quiser comer, se você falar assim: pastor, o senhor está com vontade de comer uma picanha, pastor? Eu tenho dinheiro para ir lá e comprar uma picanha para comer.
Eu quero comer um peixe hoje. Deus, Ele me deu dinheiro para ir lá e comer um peixe. Eu olho para a minha vida, e quando eu falo em sentir desejo de comer alguma coisa, tudo aquilo que eu senti desejo hoje, pela prosperidade que Deus colocou na minha vida, eu posso ir lá e comprar e comer. Mas eu sei que deve ser ruim você desejar alguma coisa e não alcançar. E Deus, Ele é tão, vou usar essa expressão, Deus, Ele é tão mimo comigo, que até quando eu penso em querer comer alguma coisa, às vezes eu nem compro. Mas Deus, Ele usa alguém para me abençoar. Um dia desse, acho que não foi no culto passado, domingo, eu terminei o culto, e eu tinha comentado com a minha esposa: amor, não tem janta em casa, nós vamos comer uma pizza. Na realidade eu estava em cima do altar, com vontade de comer uma pizza. E essa é do meu planejamento: depois do culto eu vou comer uma pizza. E a minha esposa falou para mim: amor, eu estou querendo a mesma coisa, comer uma pizza. Foi o tempo de eu pensar aqui, terminar o culto, chegar ali fora, e o rapaz chegar assim: pastor, já pedi 2 pizzas, tá, pastor? Já tá pago, eu só vou passar lá e pegar, nós vamos comer ela. Para os seus filhos, Deus, Ele faz até mesmo esse mimo, de você desejar uma coisa, e essa coisa aparecer na tua vida. Vou contar aqui, mas é testemunho que a minha esposa tem que contar. Eu vou contar para ela, depois ela conta de novo. Bem assim, contar toda hora. Mas a minha esposa, nós estamos, na verdade, nesses 21 dias nós estamos aqui orando. Eu tenho feito raras idas a mercado, né? Eu coloquei no meu coração: não vou em shopping, até lá no skate park eu não vou levar os meus filhos. Nesses 21 dias que nós estamos aqui, nós estamos com o propósito de orar, então eu fico mais em casa, às vezes lá lendo a Bíblia, orando. E nós não fomos tanto no mercado, e minha esposa tinha que comprar creme de cabelo. Tá bom? Se você é homem, quero te dar um conselho essa noite: mulher loura gasta demais. É diferente do cabelo natural, tá bom? Mas minha esposa tinha que ir no mercado, e nós não estávamos conseguindo tempo para ir no mercado. Chegou a acontecer de ontem, eu creio que foi ontem. Eu falei: amor, bora lá rapidão, nem no Milão ali, ver se tem esse teu creme, bora lá. E nós fomos lá, peguei alguns leites para a criança, massa. E a minha esposa foi na seção de creme, vasculhou tudo e não achou o creme que ela queria, que ela tem que comprar para o cabelo dela. Não achou o creme. E eu não queria ir lá na outra farmácia. Não, vamos voltar para casa. Nós voltemos para casa. E a minha esposa estava contando para mim que ela começou a orar a Deus e falar: Deus, o Senhor é o Deus que supre todas as minhas necessidades, ó Deus. Bem que o Senhor poderia usar alguém, Deus, para suprir essa necessidade. Eu não achei, Deus, o creme. E ela falou que orou e fez essa oração 4 horas da tarde. Viemos para o culto. Foi culto de sexta, né, Paulo? Eu creio. Viemos para o culto, quinta ou sexta. E ela falou que ainda estava fazendo essa oração aqui. E quando acaba o culto, sabe o que Deus faz? Uma irmãzinha chega com a sacolinha, fala assim: pastora, eu queria te dar esses cremes aqui, semear esses cremes na tua vida aqui, pastora. Pastor, Deus, Ele, quando nós somos filhos de Deus, Deus, Ele vê até os nossos pensamentos e faz nossos mimos, pastor. Faz. Eu como mais açaí do que amazonense. Eu tinha uns irmãos lá em casa, foram rápido, depois saíram, depois me ligaram: pastor, o senhor come açaí? Eu: rapaz, eu como que lambo os beiços nesses açaí. Pode trazer. Pastor, então vou trazer um para o senhor, tá bom? Eu vi a atitude, o cara voltou lá de longe, num carro, gastando gasolina, para deixar o açaí. Quando deixou o açaí, deixou 2 açaí. E como Deus, Ele faz sempre serviço completo, ainda deixou um pacote de tapioca. Eu gosto muito de açaí, essa é a verdade. Eu como toda hora. Mas sabe o que é isso?
Isso é semeadura. Aquilo que você semeia no coração de Deus sempre vai voltar para a tua vida, pode ter certeza disso. Seja uma hora ou seja outra, pode ter certeza disso. Eu lembro de um dia, quando eu falo que você tem que ser, estou terminando já, tá? Quando eu falo que você tem que ser semeador, eu lembro que algumas coisas na minha vida hoje são consequência de algumas sementes que eu plantei na vida de algumas pessoas. Se eu voltar ao texto que nós lemos aqui, a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela fala que existe 4 tipos de solo. Quantos tipos de solo? 4 tipos de solo. A parábola fala que existe um solo que é à beira do caminho. Esse não dá nada se você plantar. A parábola diz que existe outro solo que é entre as pedras. Esse também não dá nada. Aí a parábola também fala que existe outro solo que é entre os espinhos. Esse também não dá nada. Apenas um solo dá fruto. Que a parábola fala que é o solo fértil. Se você planta a tua semente em um solo fértil, essa semente produz a 100 por 1, a Bíblia fala. E eu sempre tive essa revelação, isso é revelação minha. A Bíblia também fala que o solo são pessoas. São pessoas. O solo entre espinho é uma pessoa, o solo entre as pedras são pessoas, o solo na beira do caminho é a pessoa, e o solo terra fértil também é a pessoa. E eu quero que você entenda uma coisa: o semeador, ele sabe identificar aonde existe um solo fértil. Pastor, para que identificar um solo fértil? Para você não perder sementes. É claro que eu entendo que vai ser quase impossível você perder algumas sementes na vida. Porque até mesmo o ato que o semeador no tempo de Jesus, ele fazia para semear, saco nos ombros, andando no campo e pegando punhados de semente. Entenda, olha, não é igual hoje, tá a máquina semeando, não. Pegando um punhado de semente e jogando. Nem todas vai cair no solo fértil. Algumas vai cair na beira do caminho, entre os espinhos, nas pedras. É quase impossível você não desperdiçar algumas sementes. Mas eu quero te ensinar a não desperdiçar tantas. Pastor, como? Você visualizando ao teu redor. Pastor, visualizando ao meu redor? Sim. E identificando quem é terra fértil e quem não é terra fértil. Pastor, existe isso no reino dos céus? Existe. Existem pessoas que você vai semear sementes na vida dessas pessoas, e essas sementes elas voltarão para a tua vida de uma forma multiplicada, recalcada, sacudida e transbordante. Deus vai te abençoar, porque você abençoou um servo dele nessa terra. É claro que vai existir outras sementes que você vai semear na vida de algumas pessoas. Não se escandalize com isso. Mas pelo fato da pessoa não ser tão terra fértil, vai demorar um pouquinho voltar para a tua vida, tá? Eu até creio que às vezes nós semeamos, ajudamos pessoas. Pastor, vou falar isso. Vou falar. Nós ajudamos e semeamos na vida de pessoas que não era para nós semearmos. Pastor, o senhor vai escandalizar. Não é? Sabe por quê? Porque existem pessoas que estão sendo tratadas por Deus. Existem pessoas que o próprio Deus fechou os céus sobre a vida delas. E nós, às vezes, na maior boa vontade, nós falamos assim: não, vou te ajudar, cara, eu vou fazer isso por ti. Não, cara, eu vou fazer isso, vou arrumar alguma coisa. Não, eu vou te ajudar, tá bom? Sabe o que eu fico imaginando? Fico imaginando Deus olhando para um cara desse, falando: rapaz, é eu que estou fechando a porta para esse camarada, é eu que estou tratando ele, tu quer ajudar ele? Tá bom, tu vai entrar também na peia. Eu fico imaginando Deus ele fazer isso. Porque eu sei que existem pessoas que Deus ele trata. E quando você decide ajudar, não é terra fértil, porque é o próprio Deus que está ali tratando essas pessoas. Está tratando. Então, mas existem pessoas que você olha pelo testemunho, pela vida com Deus, pela fidelidade. Pessoas que trabalham na obra de Deus. Pessoas que são exemplo de pai, exemplos de mãe. Pessoas que são exemplo de integridade na sociedade. Pessoas que hoje que até mesmo quer que você entenda uma coisa, que semeadura você não semeia na vida de quem tem necessidade apenas, não.
Você semeia sim na vida de alguém que tem necessidade, mas quando nós falamos em semeadura, é muito mais para você semear numa terra fértil. Então pode acontecer de você semear coisas na vida de pessoas que não precisam, mas pelo fato de você ver que aquela pessoa é uma terra fértil, você ajuda, você semeia. Então quando você olha à tua volta, você pode identificar a terra fértil. E sabe o que você deve fazer quando identificar a terra fértil? Pega aquela porção que você está aprendendo que é semente na tua vida e você lança sobre a vida dessa pessoa. Porque quando você lança sobre essa terra fértil, ela vai produzir e trazer fruto para a tua vida a qualquer tempo. Eu tenho esse estilo de vida. Eu posso aqui um dia entrar em mais detalhes, os tipos de ofertas que existem na Bíblia. Mas a Bíblia ela existe, por exemplo, não vou detalhar, mas a Bíblia ela existe dízimo, oferta, primícia, esmolas. A Bíblia fala sobre esmolas, que a pessoa tem que praticar também, ajudar necessitados, os pobres. E a Bíblia fala sobre semeadura. Mas a semeadura você tem que identificar a terra fértil. Porque se você plantar numa terra que não é fértil, não vai dar nada para a tua vida. E eu vi com esses olhos algumas pessoas que estão à minha volta. Ainda mais quando eu vejo alguém que faz a obra de Deus. Vou ser sincero com você. Eu amo abençoar profetas. Eu amo abençoar pessoas que são exemplo de fé nessa terra. Eu lembro que um dia eu estava ali na Amador dos Reis com Alexandre Guimarães. E eu estava lá sentado tomando meu café da manhã. E quando eu estava lá, um homem estava pregando. Até hoje ele prega ali na Alexandre Guimarães com Amador dos Reis. Ele prega sobre a volta de Jesus ali. Ele chega no vidro do carro e aponta o dedo e começa a falar: Jesus está voltando. Parece João Batista, o cara. Se arrependa porque Jesus está voltando. E ele começa a pregar a palavra de Deus. E ele prega no sol ali. Quando eu vi aquele homem, eu falei: meu Deus, cara, que inveja eu estou desse camarada. Mas quando eu vi ele fazendo aquilo, sabe o que apitou em mim? Que terra fértil. Eu particularmente não vi outro aqui, pessoalmente. Existem outros que fazem isso, mas eu pensei: meu Deus, difícil achar um homem corajoso como esse para pregar dessa forma, no sol, olhando para as pessoas e falando sobre Jesus está voltando. Sabe o que apitou no meu coração, Sansão? É terra fértil. Não perde a oportunidade de semear alguma coisa na vida desse homem. E eu lá tomando meu café, sentado na cadeira, tomando meu café e orando a Deus: Deus, eu tenho que semear alguma coisa nessa terra, Pai. É profeta. E para a glória de Deus, quando eu estava lá sentado, ele se aproximou do lanche e sentou na cadeira que estava do meu lado. Sentou do meu lado. E quando ele sentou do meu lado, na hora eu falei: vou semear alguma coisa. Eu falei: irmão, pede o que tu quiser aí, pode comer o que tu quiser, eu pago para você, tá bom? Eu pago. Ele olhou para mim e falou assim: ô irmãozinho, já passou um rapaz antes do Senhor, deixou tudo pago para mim aí, só estou num propósito até 11 horas. Vou terminar o meu propósito, aí eu vou para casa, aí eu vou comer e vou para casa, já passou, não precisa não, irmão. Falei: pelo amor de Deus. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo no interior: não posso sair da presença desse homem sem semear alguma coisa. E foi uma questão muito rápida. Ele levantou, falou isso para mim, eu falei isso para ele, e ele já levantou para ir de novo pregar. Mas quando ele levantou, eu falei: não posso sair daqui sem abençoar esse homem. Eu coloquei a mão no meu bolso, tirei a nota maior que eu tinha. Fala o valor aqui, R$100 eu tinha, uma nota maior do meu bolso. Tinha nota maior, e eu cheguei na mão dele, coloquei na mão dele, ele quis até tirar a mão. Peguei a mão dele: não, irmão, isso aqui não é por ti não. Eu creio até que tu não precisa e necessita disso aqui não. Isso aqui é por mim. Eu estou semeando essa semente na tua vida porque eu não posso perder a oportunidade de sair daqui essa manhã sem semear uma semente na tua vida. Não é por ti, é por mim. Eu vou semear porque eu quero uma colheita na minha vida. Eu coloquei na mão dele e saí. Voltei para minha casa feliz da vida, cara. Cara, que sensação boa tu semear R$100 na vida de alguém. Eu voltei sorrindo à toa, com o coração tão alegre. Por quê, pastor? O senhor ficou feliz de semear R$100 na vida de alguém, pastor? Fiquei. Sabe por que eu fiquei?
Porque eu sei que aquela semente que eu plantei naquela manhã foi numa terra fértil. Um dia ela já trouxe e vai trazer muitos mais benefícios para a minha vida. Eu sempre aprendi isso. Eu posso contar diversas vezes que eu cheguei para uma pessoa. Eu vou ensinar um princípio para você aqui. Não é porque eu sou pregador de altar não, tá bom? Mas vou ensinar esse princípio. Mas todas as vezes que um profeta, um pastor, um homem de Deus, liberar uma palavra sobre a tua vida, seja uma palavra de bênção sobre a tua vida, aprenda a selar essa palavra. Pastor, selar essa palavra, de onde o senhor tirou isso na Bíblia, pastor? Lá do início, lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia fala que Abraão, ele tinha voltado da guerra e destruído 4 reis, acabado com 4 reis, e tinha trazido as riquezas desses reis para si. E aparece um personagem na vida de Abraão chamado Melquisedeque. A Bíblia fala um homem sem linhagem, sem descendência. Mas a Bíblia fala que Melquisedeque aparece na vida de Abraão, sabe para quê? Para abençoar a vida de Abraão. As palavras de Melquisedeque são para abençoar Abraão e a sua descendência. Sabe o que Abraão faz logo depois de receber palavras de bênção do sacerdote Melquisedeque? A Bíblia fala que Abraão decide entregar as primícias daquilo que ele tinha trazido de riqueza dos outros reis. E é a primeira menção na Bíblia de dízimo. Não é do tempo da lei a primeira menção da Bíblia, mas é lá em Abraão. A Bíblia fala que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque de tudo aquilo que ele tinha ganhado na batalha contra os 4 reis que ele tinha vencido. Mas sabe o que ele fez? Eu quero que você entenda. Abraão selou a palavra. Pastor, ele selou a palavra? Foi. Palavras de bênção têm que ser seladas na nossa vida. Eu lembro de um pastor contando um testemunho. E ele viu essa cena. Que um certo dia ele estava num aeroporto. E tinha um jogador de futebol chamado Romário. E ele lembra que ele estava com um profeta mesmo, aqueles caras que são profetas mesmo da Bíblia, tem revelação de Deus, que manda a profecia e realiza. Ele fala que esse profeta, quando ele viu o Romário, Deus deu uma revelação para ele. E ele foi até o Romário e entregou uma revelação para o Romário. E esse pastor conta nesse testemunho que quando esse profeta terminou de falar uma revelação para o Romário naquele jeito dele, carioca, falou, tirou o relógio, colocou na mão do profeta e falou, ei profeta, eu quero selar essas palavras que você falou para mim, tá bom? Pega o meu relógio. Isso é testemunho verídico. E é ímpio, tá bom? O Romário não é crente não, é ímpio. Mas ele praticou um princípio que está na palavra de Deus: selar palavras que saem da boca de profetas para a vida deles. Eu lembro que um dia eu estava na igreja sede, eu já fiz outras vezes isso, mas naquele dia o pregador foi tão usado por Deus, e eu senti que aquelas palavras foram todas para mim. E eu saí daquele culto falando, Deus, eu não posso sair daqui sem selar essas palavras não, Pai. E eu aprendi uma frase um tempo da minha vida. O pregador que estava lá, um pregador de prosperidade, eu creio até mesmo que nesse dia ele tinha me dado uma revelação. Ele falou assim, eu estou vendo um carro na tua vida. E ele falou, eu estou vendo uma viagem na tua vida. E eu lembro como fosse hoje. Ele falou, estou vendo autoridade também na tua vida. Glória a Deus, isso acontece nas igrejas. Mas eu entendi um princípio, que palavra de profeta eu tenho que selar. Depois que acabou o culto, eu procurei esse rapaz, e eu falei uma frase que eu aprendi com o tempo da minha vida. Peguei uma nota do meu bolso, uma das maiores, coloquei na mão dele, e falei essas palavras. Falei assim, irmão, essa semente que eu tenho aqui, ela não tem poder nenhum de mudar a tua vida, porque eu até acho que você nem precisa dela, que até parece que tu é mais próximo do que eu,
Mas essa semente aqui tem poder de mudar a minha vida. Só queria selar essas palavras. Pega. Ele colocou no bolso. Pastor, isso é uma forma de selar palavras de bênção? É uma forma de selar palavras de bênção. Não é porque eu sou pastor, não. Quero que você fique me dando dinheiro aqui, não, quando receber uma palavra do altar. Mas é princípio da palavra de Deus, tá bom? Então, se você tem as tuas sementes, eu quero que você, em nome de Jesus, semeie essas sementes no reino dos céus. Sabe por quê? Vou concluir. Pastor, o senhor está com duas vezes, eu vou concluir. Porque toda semente, ela vem da parte de Deus. Vou citar apenas a última parábola aqui e concluo. Isso é verdade agora. Nesse texto aqui de Mateus 25, é uma parábola chamada parábola dos talentos. Esse texto ele fala dessa forma, o início. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos, ele confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, segundo a capacidade de cada um deles, e então partiu. A parábola dos talentos, ela se refere a Deus entregando para a nossa vida os seus bens. E Ele entrega na nossa vida conforme a capacidade de cada um. Você lembra que eu te falei que quem dá semente para o semeador é Deus? É a mesma coisa dos bens. Todos os nossos bens, entenda isso, não são nossos. Você sabia que a moto que tu tem não é tua? Você sabia que o carro que você tem não é teu? A casa que você tem não é tua? Pastor, então é de quem? É de Deus. Deus, Ele só te deu de acordo com a tua capacidade. E aqui eu entro num dos princípios mais poderosos da Bíblia, que se alguém entende esse princípio, prospera. Pastor, qual é o princípio? Princípio da mordomia. Pastor, o que seria mordomia? Mordomia é aquela imagem que você vê nos filmes. O filme retrata bem isso. É aquele empregado, aquele servo, que tem na casa dos grandes senhores, que ele é o responsável em cuidar da casa, cuida dos carros, cuida da piscina, e ele até usufrui, anda no carro do patrão, toma banho na piscina do patrão, dorme num quarto bom, usa a energia do patrão, mas no final nada é dele. Tudo é do patrão. O princípio de mordomia, ele é dessa forma. Eu ando num carro que não é meu. Eu ando numa moto que não é minha. Eu tenho uns filhos, quer que você entenda que Deus ele colocou na minha vida como presente dele para me cuidar e ensiná-los o caminho certo e direito da casa do Senhor. Não é meu, um dia ele vai querer prestação de conta.